Eu quero, da minha parte, parabenizar você que é pai. Agora é só você que é pai, não você que é mãe, né? Agora eu jogo nesse time, né? No rachão de futebol, o time dos pais, geralmente, dos casados, sempre ganha. Agora eu jogo nesse time, né? Eu quero dar a você o Feliz Dia dos Pais, parabenizar o Rubens. Cadê o Rubens? O Rubens está ali, eu não sei se você que está aí no fundo conseguiu perceber, mas algumas crianças estavam com a roupa de seus pais. E a filha do Rubens estava com a camisa do time dele. Que time que é, Rubens? Olha que coisa bonita, gente. E especialmente um Feliz Dia dos Pais para você, Rubens. Brincadeiras à parte, né? Não que isso seja uma piada, isso é algo legal. Vamos lá, você que tem seu pai, honre seu pai. Você que por algum motivo já não tem mais o seu pai com você, que o Senhor possa confortar o seu coração neste momento e que mesmo assim nós possamos render graças ao nome do nosso Deus. Agora, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, verso 7. Vamos então para a mensagem dessa manhã. Hebreus, capítulo 7. Capítulo 11, verso 7. Eu confesso que quando o pastor pediu para eu falar hoje, de manhã e à noite, e a Jandira também pediu para eu falar ontem no projeto, no café da manhã que teve para os pais, eu fiquei pensando, poxa, o que falar? Meu filho tem só 6 meses, se a gente for falar de comportamentos, tem muito comportamento ainda, a grande maioria dos comportamentos que os nossos filhos começam a apresentar, ele ainda não está apresentando. Eu comecei a orar ao Senhor e Deus me trouxe à memória um homem que é um exemplo, Noé. E esse é o título da mensagem, Noé, o exemplo de um homem de fé. Você abriu sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, o verso 7? Amém? O texto diz, pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Gostaria que você fechasse os seus olhos e colocasse esse momento na presença do Senhor uma vez mais. Pai, nós te louvamos. Graça da parte do Senhor nos permitir viver este momento, de estarmos aqui reunidos como a tua igreja, poder cantar louvores a Ti, poder ver os nossos pequeninos apresentando, e também poder dizimar, ofertar, e neste momento do culto, Pai amado, ouvir a Tua palavra. Que de fato cada homem, cada irmão saia daqui ministrado nesta manhã, que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito Santo possa estar agindo livremente no meio do corpo de Cristo, para operar aquilo que apenas o Espírito Santo é capaz de operar. Que a Tua palavra possa encontrar em nós essa manhã um coração como uma terra fértil, porque a Tua semente, ela é sempre boa, e que ela possa encontrar em nosso coração uma terra produtiva, para que ao cair no solo do nosso coração, ela possa dar frutos para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Quem já ouviu a seguinte frase nos dias de hoje? Olha, criar um filho nos dias de hoje é uma tarefa muito difícil. Quem de fato acredita nisso? Eu particularmente acredito nisso, né? Mas geralmente quando as pessoas elas falam acerca da dificuldade de criar filhos nos dias de hoje, geralmente elas falam isso com um tom que tipo assim, olha, eu não pretendo ter nenhum filho, né? Se tiver um, tá ótimo, né? Tá. E aí, na verdade, quinta-feira eu estava no mercado, eu, a Karen e o Felipe, comprando algumas coisas para casa. E aí, de repente, uma menininha muito simpática aproximou do carro que eu estava com o Felipe, né? E começou a brincar com o Felipe, que bebê bonito, que bebê gordinho e tal. E eu comecei a conversar com ela. E até então, ninguém estava prestando atenção na nossa conversa. E aí eu fui fazer uma brincadeira com a menina e falei assim, olha, já que você gostou do Felipe, me ajuda em uma tarefa. Eu estou tentando convencer a mãe dele a ter pelo menos mais 3. Você me ajuda? Quando eu falei isso, todo mundo que estava ao redor olhou para mim, tipo assim, esse menino está louco. Ele quer ter mais 3 filhos, né? Pensando na dificuldade que é criar um filho nos dias de hoje. Mas a verdade é que sempre houve as suas dificuldades. Todas as gerações teve as suas dificuldades. Por exemplo, eu quando era criança, a gente tinha dificuldade de se mover de um lugar para o outro. A minha mãe teve 4. Era 2 bicicletas para andar todo mundo. E aí colocava um na frente, um atrás, um no meio, ia para a creche, ia lá para o Rondon do Jussara fazer compra, sair aqui do Antônio Pagan. Era uma dificuldade. Meu filho, graças a Deus, não vive essa dificuldade. Mas em todo tempo existem algumas dificuldades. Vamos pensar, por exemplo, na época de Noé. O texto bíblico nos mostra que se você conhece a história de Noé, estava tão difícil as coisas, a maldade do homem, a falta de caráter na época estava tão acima, tão à solta, que Deus chegou numa conclusão. Eu vou acabar com o povo aqui,
Vou escolher só Noé, a família dele, para recomeçar tudo de novo. Ou seja, Noé também criou seus filhos num tempo muito difícil. Mas quando a gente olha para o texto de Hebreus capítulo 11, o verso 7, a gente entende que mesmo em tamanha dificuldade, Noé teve êxito na tarefa de criar os seus filhos, porque a Bíblia fala que Noé salvou toda a sua família. Então, acredito eu que nessa manhã a vida de Noé é a vida de um belo homem para a gente tirar 6 lições nessa manhã e aplicar ela em nossas vidas. E a primeira aí, você pode pensar, poxa, Clóvis, isso é muito simples, mas constantemente nós temos que lembrar isso a nós mesmos. Noé tinha uma vida consagrada a Deus. E se você, acredito eu, que você quer ter êxito na missão de criar os seus filhos, você, pai, você precisa ter uma vida consagrada a Deus. Vai ser projetado aqui o texto de Gênesis, capítulo 6, verso 9, diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era o homem... Vamos do começo, vamos ensaiar aqui. A parte amarela você lê, tudo bem? Vamos lá. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem, e entre o povo, ele andava com Deus. Isso faz toda a diferença. Há uma canção das músicas que a gente coloca no Felipe, para o Felipe ouvir em casa, que diz: se na família está Jesus, é feliz o lar. E esse é o ponto de partida. Trazer Deus para dentro das nossas casas. Eu estava pensando e todo mundo consegue ver a madeira aqui? Eu acho que todo mundo, até porque não dá para eu tirar daqui, mas vamos lá. Tem aqui uma cruz de madeira. O nosso relacionamento vertical está ligado ao nosso relacionamento com Deus. Eu não vou mexer muito que parece que vai cair. E o nosso relacionamento horizontal está ligado aos nossos relacionamentos humanos, com os nossos amigos do trabalho, com a nossa família e tudo mais. A pergunta que eu faço: qual madeira está sustentando qual aqui? A vertical, todo mundo concorda comigo? Se a gente tira a vertical, a horizontal. Agora, se eu tirar essa madeira que está na vertical, ou melhor, na horizontal, a madeira que está na vertical continua do mesmo lugar, certo? O que isso nos ensina? Uma ótima ilustração para a gente usar nessa manhã. Que o nosso relacionamento vertical, a nossa consagração a Deus, sustenta todos os demais relacionamentos que nós cultivamos no nosso dia a dia. Inclusive o relacionamento que nós temos com os nossos filhos. Amém? Então Noé era um homem que tinha uma vida consagrada a Deus. Agora, não vai ser projetado. Abra sua Bíblia em Gênesis, nós vamos ler o verso 5 e 11 do capítulo 6. O texto bíblico nos dá algumas informações sobre os homens daquela época. Gênesis capítulo 6, nós vamos ler o verso 5 e o verso 11. Gênesis capítulo 6, verso 5, e depois o verso de número 11. E à medida que os irmãos forem encontrando, me dê um amém aí, um glória a Deus, para eu... Então, tá fácil, né? O primeiro livro. Vamos lá, o verso de número 6. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Verso 11. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Olha a descrição dos homens da época de Noé. E a Bíblia fala que, diferente desses homens, Noé tinha uma vida de consagração a Deus. Ele era íntegro entre o povo da sua época. E eu falo para você, homem, se a gente for pensar nos homens da nossa geração, há alguma diferença na sua vida e na vida desses homens? Existe algum comportamento que você não deseja que o seu filho desenvolva quando ele crescer, que a gente vê talvez nos jornais e por onde a gente for, que você não quer que o seu filho desenvolva, mas esse comportamento se encontra na sua vida? Precisa haver uma diferença. Um exemplo ótimo para os nossos dias. Eu, particularmente, quero que quando meu filho se casar, porque ele vai crescer, ele vai se apaixonar por uma mulher tão bonita quanto a mãe dele, espero eu, e aí ele vai crescer, vai casar, vai ter os seus filhos. Eu quero que meu filho seja um cabra fiel à esposa dele. Agora, vamos supor que a fidelidade do Felipe, à sua esposa, estivesse relacionada aos grupos de WhatsApp que eu participo. Será que a probabilidade do meu filho ser mais fiel à esposa dele quando ele crescer é maior
ou menor observando a forma com que eu lido com o meu WhatsApp ou com que as outras áreas da minha vida? É esse tipo de análise que nós devemos fazer. A Bíblia fala que Noé era totalmente diferente da sua época. Meu irmão, você precisa ter uma vida de consagração a Deus. Existem coisas que, independente da idade que seu filho tem, ele já precisa, desde já, estar vendo na sua vida. Eu e a Karen fizemos um acordo em casa. Geralmente, o culto doméstico em casa acontecia quando o Felipe estava dormindo. Porque criança está conversando, aliás, ele não conversa ainda, né? Mas já faz o barulho dele e tudo mais. E aí eu conversando com a Karen, falei assim, a partir de hoje, culto doméstico em casa é só com o Felipe acordado. O Felipe vai participar do culto. Por quê, Clóvis? Poxa, meu filho vai fazer 6 meses, domingo que vem. Mas ele já senta comigo para assistir o jogo do Corinthians. E por que ele não vai sentar comigo para ler a Bíblia? Por que ele não vai sentar comigo para ver o pai e a mãe dele orando? Estou certo ou não estou certo? Sim, em casa o Felipe já participa de culto familiar, porque os nossos filhos precisam crescer, vem dentro de casa um pai e uma mãe que sejam consagrados ao Senhor, porque isso faz toda a diferença. Segundo, Noé era o homem que ouvia a voz de Deus. Olha o que diz o texto de Hebreus, não precisa voltar lá, o texto começa dizendo assim, pela fé Noé, quando avisado, acho que está ali, pela fé Noé, quando avisado. Por quem que Noé foi avisado e do que Noé foi avisado? Você deve estar com a sua Bíblia aberta ainda em Gênesis capítulo 6, não está? Olha o que diz o verso 13, de Gênesis capítulo 6, o verso 13. Deus disse a Noé, ou seja, Noé ouviu a voz de Deus, acerca do quê? Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Note, Noé, além de ter caminhada com Deus, além de caminhar com Deus, Noé ouvia a direção de Deus. E isso fez toda a diferença na história dele, da família dele, até na nossa história, vamos pensar assim. Noé ouvia a voz de Deus. E você, homem, você precisa ouvir, ou melhor, você precisa aprender a estar sempre sensível à voz de Deus. Quantos dos homens aqui, eu vou pedir para levantar a mão. Quantos dos homens aqui já fez algo diferente do que a mulher pedia, deu errado, e aí sua esposa ficou assim, eu falei que ia dar errado, você não me ouviu, você é cabeça dura, vamos lá, além de mim, quem já passou por isso, os homens? A grande maioria dos irmãos aqui, não é verdade? Olha aqui, na verdade, a gente precisa sempre estar ouvindo a nossa esposa também, mas quando for a voz de Deus, tenha mais convicção ainda. Não se demore a se atentar para a direção de Deus e caminhar na direção que o Senhor está nos apontando. E a pergunta que eu faço para você, homem, é a seguinte: qual foi a última decisão que você fez na sua vida, que você tomou na sua vida, porque era uma decisão que Deus estava apontando? Qual foi a última vez que você iniciou um negócio novo, ou tomou determinada atitude dentro da sua casa, ou no seu local de trabalho, e falou assim, eu estou fazendo isso convicto de que eu ouvi a voz de Deus, e é só por isso que eu estou caminhando nessa direção. Eu espero que todas as nossas decisões, seja na criação com os nossos filhos, ou em qualquer outro ambiente, sejam decisões tomadas a partir da direção que vem do alto, assim como Noé fazia. Terceiro, Noé, além de ouvir a voz de Deus, Noé era um homem praticante. Eu acho que vai ser projetado o verso 22 do capítulo 6. O texto diz, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Do verso 21 para cima, Deus começa a dar instruções a Noé. Você vai fazer uma arca, a arca vai precisar de tal material, você vai fazer isso. Com os animais você vai fazer dessa forma, Deus vai seguindo. No verso 21, Deus termina a sua instrução. E no verso 22, a Bíblia já nos faz entender que assim que Deus acabou a sua conclusão sobre as suas orientações, Noé fez o quê? Correu em direção à direção de Deus. Ele correu em colocar em prática aquilo que Deus havia pedido para ele. E vamos pensar, o que Deus pede e espera de mim e de você, de nós que somos pais, com relação ao cuidado dos nossos filhos? O que Deus pede para nós com relação à criação dos nossos filhos? Tem 3 áreas que Deus pede para que, não são as únicas 3 áreas, vamos assim dizer, mas são 3 áreas importantíssimas que nós devemos tomar cuidado.
e colocar em prática aquilo que Deus espera de nós com relação a esses âmbitos aqui na vida dos nossos pequeninos. E a primeira é a vida sentimental dos nossos filhos. Abra sua Bíblia em Efésios, esse não vai ser projetado. Efésios capítulo 6, o verso de número 4. Esse eu preciso abrir também, que não está no meu esboço. Efésios capítulo 6. Amém? Efésios capítulo 6, o verso 4 diz assim: E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É óbvio que aqui fala de um sentimento específico, o sentimento da ira, que nós não devemos criar nos nossos filhos esse sentimento de ira, mas a gente pode aplicar isso a todos os demais sentimentos. Qual foi a última vez que você parou na sua casa para observar o comportamento do seu filho e falou assim, ó, alguns sentimentos e algumas emoções não deveriam estar no coração do meu filho? Geralmente isso passa muito despercebido, porque na nossa cabeça é o seguinte, olha, está tudo bem, na época dele eu já trabalhava, meu filho não precisa trabalhar, fica no videogame o dia inteiro nas férias, tem comida, roupa lavada, tem leite quando quiser, então está ótimo, ele não tem com o que se preocupar, muito pelo contrário. Nós devemos sempre estar olhando para os nossos filhos e ver como anda a vida emocional, o âmbito sentimental, o âmbito emocional dos nossos filhos. Já reparou como geralmente acontece um divórcio? Se você aqui já passou por essa situação, não quero trazer culpa nenhuma sobre a sua vida. Eu espero que se você estiver pensando em construir uma nova família, que Deus te abençoe. Mas geralmente acontece o seguinte, o homem, a mulher, marido e mulher decidem se separar. E aí você chega e pergunta, e aí, como que está seu filho? Ah, ele é muito pequeno ainda, ele nem liga muito para essas coisas, ele nem tem noção do que está acontecendo. Por quê? Geralmente a gente nem se preocupa com isso. Mas eu espero que se você não se preocupe com isso, a partir de hoje você passe a se preocupar com essas coisas, amém? Eu vi esse vídeo, amém? Ah, tá. O pastor mandou esse vídeo essa semana e falou assim, Clóvis, passa lá o vídeo. E aí eu percebi uma coisa muito interessante. Perguntaram, a mulher que estava entrevistando perguntou para a mãe, olha, quando você falou para sua filha que ele ia chegar? Ela falou assim, ó, 5 dias atrás. E ela falou assim para a filha, mas você acreditou de pronto? Ela, não, eu tinha dúvida. Porque isso aí eu ouço há muitos anos atrás. O pai vai chegar, o pai vai chegar. E o pai nunca chegava. Talvez tenha filhos aqui na salinha que está há domingos e domingos esperando o pai acordar no domingo de manhã. No domingo de manhã não, porque o pai está aqui na igreja. Mas acordar em outro momento e levar o filho para passear, para andar de bicicleta. Porque o pai sempre promete, mas nunca leva. E acha que isso não tem consequência nenhuma. Acha que isso não quebra a confiança do filho. Aí depois reclama, porque sempre a última a ficar sabendo. Não é verdade? Machucou na escola, a mãe só fica sabendo. A menina começou a namorar, a mãe fica sabendo. O pai é sempre o último. Por quê? Porque não se atentou a isso. E nós, como pais, devemos nos atentar e tomar muito cuidado com o âmbito sentimental dos nossos filhos. Segundo, é preciso ter um cuidado com relação à vida profissional dos nossos filhos. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos dos pais que estão aqui já olham para os seus filhos e começam a perceber algumas habilidades e algumas inclinações que os seus filhos têm para determinadas profissões no futuro? Porque geralmente é assim, o filho nasce, a gente já faz um cofrinho, começa a depositar lá, porque quando ele crescer, tem dinheiro na poupança o suficiente para ele fazer a faculdade que ele quiser. Ok, mas seu filho terá uma instrução sua? Olha, eu acho que se você escolher esse determinado curso, você vai ter mais sucesso, você vai ter mais realização. Porque eu vejo que desde o seu nascimento você tem algumas características, algumas habilidades que caem muito bem para determinada área profissional. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 22, isso, Provérbios capítulo 22, o verso 6, está a referência ali. Provérbios, capítulo 22. Geralmente o pastor disse isso aqui uma vez, que esse é um dos textos, da maioria das vezes, mal compreendido. Um dos versos mais mal compreendidos. Provérbios, capítulo 6,
Provérbios capítulo 22, o verso de número 6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou há outras versões que diz: ensina a criança nos objetivos que você tem para ela. E grande maioria das vezes a gente aplica esse verso no que diz respeito à vida espiritual dos nossos filhos, o que também faz parte. Mas quando a gente vai para a raiz do texto, a gente percebe que isso está falando da vida profissional dos nossos filhos. Olha, instrua a criança no caminho, na profissão que ela deve seguir. Se ela tem mais habilidades para determinada área, instrua seu filho desde já a se desenvolver nessa determinada área, porque quando ela crescer, a probabilidade dela seguir esse caminho e ter êxito na sua profissão é muito maior, porque desde sempre você, como pai, estava ali orientando seus filhos. E há também uma terceira área, eu gostaria que você abrisse Deuteronômio capítulo 6, o verso de número 7. Deuteronômio capítulo 6. O verso de número 7. Amém? Deuteronômio capítulo 6, o verso de número 7. O texto diz assim: tu as inculcarás a teus filhos, e delas farás sentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Aqui está falando, se a gente for ler todo, está falando de ensinar os nossos filhos o Evangelho, de ensinar os nossos filhos e desenvolver no coração dos nossos filhos a fé salvífica, a fé cristã. E qual foi a última vez que a gente pensou em alguma coisa, sentou com os nossos filhos, conversou com os nossos filhos acerca da criação, acerca de quem Deus é, da pessoa de Deus? Eu me lembro de alguns aninhos atrás, embora não faz muito, porque eu só tenho 25 anos, parece que eu tenho 19, mas acredite, eu tenho 25 anos, e em novembro faço 26. O meu primeiro ministério que eu comecei a participar na igreja foi o ministério infantil. A princípio eu falei, meu Deus, isso é uma loucura. Mas a pastora falou, não, Clóvis, vai lá, vamos passar o tempo, vamos ver como as coisas vão acontecer. O tempo foi passando e, graças a Deus, tive a oportunidade de até liderar o Ministério Infantil por algum tempo. Eu me lembro de uma vez, um culto à noite, na verdade não era nem culto, era uma reunião de liderança que o pastor tinha com a igreja, com os líderes. Eu peguei algum dos filhos de vocês, que na época eram crianças, hoje é o Pedro, que é maior que eu, o Marquinhos, que é maior que eu, são todos eles maiores do que eu. Peguei algum deles, fui lá para a rua, era noite, a gente foi em grupo, e eu dei alguns segundos para cada um deles contar o máximo de estrela que eles conseguissem. E aí foi lá, aí chegou na salinha, tio, eu consegui contar 8 estrelas, outro, olha, eu consegui contar 30. Aí chega um outro, eu consegui até identificar algumas constelações de estrelas e tudo mais. Eu falei assim, pois bem, então vem cá, abrimos a Bíblia. Se não me falha a memória, Isaías capítulo 40, verso 21. O texto fala assim, e Deus chama cada uma das estrelas pelo seu nome, e nenhuma delas deixa de comparecer. É isso que o texto diz. E aí eu comecei a perguntar para as crianças, imagine como que Deus é. Quão grande Ele é, que Ele consegue contar todas as estrelas, chama todas pelo seu nome, e nenhuma delas deixa de comparecer diante de Deus. E aí elas ficaram com os olhos brilhando, tipo assim, uau! Que Deus grande. São coisas que nós devemos nos atentar para isso e desde já começar a instruir os nossos filhos. A Bíblia fala, você deve inculcar de maneira insistente, seja andando pelo caminho, seja na mesa no café da manhã, seja na mesa do jantar. Nós devemos cultivar no nosso filho essa fé salvífica. Então, as 3 áreas que nós devemos cuidar da vida dos nossos filhos, no âmbito sentimental, no âmbito profissional e no âmbito espiritual. É óbvio que também há outras áreas que nós devemos nos atentar. Quarto, Noé permaneceu firme diante da oposição. Esse eu acho que vai ser projetado. 2 Pedro, capítulo 2. Então, abra sua Bíblia lá. 2 Pedro, capítulo 2, o verso 5. Talvez eu não tenha colocado aí. 2 Pedro, capítulo 2, o verso de número 5. Segunda Pedro, capítulo 2,
O verso de número 5, o texto diz assim. Amém? Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, ou seja, a esposa de Noé, os seus filhos e as suas noras. O texto bíblico fala que Noé naquele tempo era um pregador da justiça. Agora vamos pensar como é que foi para Noé construir aquela arca, além da mão de obra, do trabalho que não deve ter sido para construir essa arca. O texto bíblico fala que Noé era um pregador da justiça. Muito provavelmente, enquanto Noé construía a arca, ele advertiu o povo. Volte para Deus. O juízo está chegando. Vai vir um dilúvio. Vai acabar com tudo. Imagine a zombaria que esse homem não enfrentou. Porque Noé não estava construindo a arca nessas cidades do Brasil que qualquer chuva alaga. Muito pelo contrário. Noé estava construindo a arca numa terra, num lugar que só tinha terra. A água lá era raridade, chuva então. Era nesse lugar que Deus manda Noé construir uma arca. Imagina a zombaria. Noé, você está louco. Você está biruta das ideias. Olha, está aqui meu filho aqui, ó, tem tantos anos. Igual os filhos de São Paulino, né? O pai tem uma criança lá de 6 anos, São Paulino. Aí fala para o filho, ó, nunca viu o time ganhar um título, porque o último foi em 2012, né? Mas enfim, está aqui o meu filho, nunca viu chuva, Noé. E você está achando que vai vir chuva agora? Eu fui falar de chuva com o meu filho lá em casa, ele deu risada, porque ele nem sabia o que era isso. E o povo zombando, mas Noé fez o quê? Noé perseverou. Noé não se entregou à oposição. E o pastor Anderson colocou algo no Facebook, e agora eu lembrei, eu tirei o verso de 2 Pedro para colocar essa frase do pastor que diz: há 2 pecados masculinos que têm causado muita dor às famílias, a passividade e a omissão. Um valente de Deus não se deixa levantar por nenhum deles. E olha aqui, é um valente de Deus, tá? Valente de Deus não está ligado a você ficar arrumando briga no semáforo, não, tá? E é uma coisa totalmente diferente, né? Mas, enfim, algumas mães falam, eu prefiro um filho frouxo vivo do que um valente morto. Algumas mães costumam dizer isso. Mas, enfim, essa questão de ser valente de Deus é de lutar pela sua família. Qual área da sua família que você encontra, você percebe que a família está sendo atacada, que a família está passando por alguma fragilidade? Você que é homem, você precisa se levantar e se colocar diante da brecha e lutar pela sua família. Ou por que você acha que Deus deu a nós ombros mais largos e muito provavelmente braços mais fortes? Para que a gente carregasse as coisas nas costas. Você, homem, você não deve ser alguém passivo. O que é passivo? A característica de algo ou alguém que não toma iniciativa, não age ativamente, tende a obedecer sem reagir. Como que você é na criação dos seus filhos? Você é alguém passivo ou você é alguém ativo? Dias atrás foi um privilégio, eu fiquei alguns dias de férias, né? Parece que é tão fardo ficar de férias. Eu peguei uns dias de férias e a Karen voltou ao trabalho, que tinha acabado aí o período de licença, maternidade. E quem que ficou com meu filho em casa? Eu. E até hoje, se precisar, dou banho, faço leite, troco fralda, porque faz parte. E aí me perguntaram esses dias, você está de babá hoje? Não, eu estou de pai. Porque faz parte. Eu sou alguém, e todos nós devemos ser alguém ativos na criação dos nossos filhos. E há também outra característica de ser a omissão. Nós não devemos ser omissos. Tudo, pai, vê com a mãe. Pai, vê com a mãe. Não, meu irmão, você está lá também. Você é um homem da casa, amém? Vou perguntar de novo. Você é o homem da casa, amém? Fiquei mais empolgado agora. Olha só a Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 23, nós vamos ler o verso 11 e o verso 12. E ser o homem da casa não tem nada a ver com machismo, tá bom? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. 2 Samuel, capítulo 23, verso 11 e o verso 12. Segundo Samuel, capítulo 23, 11 e 12. Amém? O texto de 2 Samuel 23, 11 e 12 diz assim: depois dele, Samar, filho de Age, de Ará,
os filisteus reuniram-se em Elei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Vamos pensar aqui. O povo de Israel estava num momento muito escasso de recursos e até mesmo de alimento. Aquilo que o Fabrício falou que é o básico para a subsistência de um homem e de uma mulher. Água, oxigênio e comida. O povo estava num momento muito escasso. Os inimigos vieram atacar. O texto bíblico fala que todos os israelitas correram. Mas tinha um sujeito lá que não era passivo, muito menos omisso. O que esse sujeito fez, Samá? Se colocou diante da plantação. Por que diante da plantação? Porque era o meio de sobrevivência deles. Era a comida que eles tinham. Ele falou assim, isso aqui é propriedade da minha família, não arredo o pé daqui de jeito nenhum. Vocês podem vir. Vocês vão ter que passar por cima de mim para conquistar isso aqui. E o que aconteceu? Deus deu a ele uma grande vitória. Sabe por quê? Porque ele não foi omisso e muito menos passivo. Ele foi alguém ativo. E quando Deus vê dentro do coração dos homens, alguém que é uma pessoa ativa, uma pessoa que toma iniciativa e que luta pela sua família, o Senhor concede graça. Amém? Deus espera ver de nós, irmãos, pessoas ativas e pessoas que lutam pelas nossas famílias. Quinta lição que nós aprendemos com Noé. Noé sabia quem deveria levantar-se um altar e o que colocar sobre o altar. Esse texto vai ser projetado, Gênesis capítulo 8, o 18 e o verso 20, você não precisa abrir. Gênesis 8, verso 18 e 20, o texto diz assim: Então Noé saiu da arca com sua mulher, e seus filhos e as suas mulheres. Verso 20, Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocaustos, queimando-os sobre o altar. Isso aqui se passa depois que Noé e sua família e os animais saem da arca. O que Noé fez depois de sair da arca? Levantou um altar. A quem que Noé levantou o altar? Ao Senhor. O que foi colocado como sacrifício no altar? Os animais. Clóvis, o que você quer dizer com isso? Quanto tempo Noé levou para construir a arca? Mais de 100 anos. Certamente Noé levou mais de 100 anos para construir a arca. 100 anos trabalhando. E a pergunta que eu faço é, esse cara trabalhou 100 anos e não precisou sacrificar os seus filhos e a sua família no altar, a mamão. Ele foi tão bem sucedido que mesmo trabalhando 100 anos, ele construiu um altar ao Senhor e colocou sobre esse altar animais puros. Por que eu falo isso? Quantos homens aqui, por amor à carreira profissional, estão levantando altares a mamão? Quantos irmãos aqui têm sacrificado tempo com seu filho para trabalhar dia e noite? Clóvis, eu preciso pagar uma escola boa para o meu filho. Meu irmão, a sua motivação é muito nobre, mas olha aqui, se não for possível, é um emprego só e está ótimo. Seu filho precisa de você também. Dias atrás, eu conversando com um amigo meu, ele disse assim, Clóvis, há muito tempo, desde quando eu soube que a minha esposa estava grávida, e a filha dele mais velha já está com 9, 8 anos, eu comecei a trabalhar em 2 empregos, para poder pagar uma escola para ela. Então, de manhã, eu estava no meu local de trabalho, e à noite eu estava no meu outro local de trabalho. Então, eu chegava em casa, tomava banho, trocava de roupa, e ia para o meu outro trabalho. E não via os meus filhos, ficava na casa da avó. Até que chegou um momento em que eu me incomodei, porque os meus filhos estavam crescendo, e eu não estava vendo os meus filhos crescendo. Eu não tinha diálogo em relação com os meus filhos. E eu cheguei em casa e falei assim, o orçamento vai diminuir, a mordomia vai acabar um pouco, mas eu vou abrir mão do meu segundo trabalho. Porque eu entendo que eu não devo sacrificar os meus filhos. Eu não devo levantar altares a mamão dentro de casa, porque em casa o altar é levantado ao Senhor. E o sacrifício que o Senhor quer não são os meus filhos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Eu falo isso com você, meu irmão, na melhor das intenções. Eu sei que por alguns momentos eu vejo o pai do vídeo que estava desempregado, precisou viajar, ficou 10 anos fora, mas quando possível, que ele retornou, e isso é muito importante. Nós devemos estar presentes na criação dos nossos filhos. Noé trabalhou 100 anos. E o que a Bíblia revela acerca de Noé no capítulo 11 de Hebreus é que Noé salvou os seus filhos. Noé não precisou sacrificar os seus filhos. Noé não fez nada disso, muito pelo contrário. Ele trabalhou quanto deveria trabalhar e o resto ele descansou em Deus. Amém? Então, descanse em Deus. Sexto e último, Noé tinha
consideração pelo que estava por vir. Não precisa abrir, melhor. Sexto, esse vai ser projetado. O final do verso que nós lemos como base para a mensagem, Hebreus capítulo 11, verso 7, tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Esse herdeiro, essa herança que não herdou, diz respeito ao que está por vir. Diz respeito àquilo que vai acontecer quando isso aqui acabar. Porque eu não sei se você está tão apegado à coisa aqui, que você já se esqueceu que esse tempo que nós vivemos hoje, o momento vai acabar. Não, é óbvio, Clóvis, quando chegar meia-noite, o dia de hoje vai acabar. Não estou falando só do dia, mas da nossa vida aqui na Terra. E como que nós temos criado os nossos filhos? Será que nós olhamos para os nossos filhos e temos criado eles pensando em onde eles irão passar a eternidade? É gostoso passar esse tempo aqui com os filhos? Gente, pelo amor de Deus, eu vou perguntar de novo. É bom passar esse tempo aqui com os filhos? É uma delícia. E você acha que vai ser diferente passar a eternidade ao lado deles? Não vai ser. E por que a gente não trabalha pela eternidade? Por que a gente não se atenta a isso? Por que se a gente achar que a gente encaminhar ele para uma faculdade já está ótimo, cumpri meu papel. Até o final da faculdade eu sustentei o meu filho em tudo. Por isso eu sou um pai excelente. Bacana, isso é muito bom. Mas olha aqui, existem coisas que estão por vir, e nós devemos criar os nossos filhos de forma que eles estejam preparados, porque um dia, tanto você vai estar diante de Deus para prestar contas, como o seu filho vai estar diante de Deus para prestar contas. E aí eu espero que o saldo seja positivo, não porque... ficou um pouco estranho, né? Porque parece que se o saldo é positivo, parece que se ele praticar muita coisa boa, ele vai estar no céu. Não, eu espero que nesse tempo aqui você tenha desenvolvido a fé cristã no coração do seu filho, de forma que quando ele chegar diante do Senhor, o Senhor vai olhar tanto para você quanto para o seu filho e vai falar: servo bom e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Não negligencie, gente. Clóvis, ele é muito pequenininho. Quando ele fizer 18 anos, ele decide. Não. O time, você não deixa ele decidir. Por que a fé ele tem que decidir? O marido da minha mãe brincava comigo, ele falava assim quando eu era criança, mas eu sou corintiano porque toda a família é corintiana. Se não torcer para o Corinthians, fica sem almoço e sem janta. Ele brincava comigo. E, enfim, não por esses motivos, mas por questão de inteligência, sou corintiano. Olha aqui, se daqui 2 anos... o meu filho vinha aqui para apresentar, no Dia dos Pais, vim com a camisa do Palmeiras, porque a mãe, toda a família da mãe é palmeirense. E vim aqui com a camisa do Palmeiras, ao contrário da filha do Rubens. Olha aqui, eu não vou ficar frustrado. Frustrado eu vou ficar se o meu filho não herdar o céu comigo. Essa vai ser a minha maior frustração. Se ele estiver vestido de verde, dando glória a Deus, aleluia, fazendo a obra do Senhor, graças a Deus, porque isso aí diz respeito, eu faço muita brincadeira com relação a isso, mas são coisas que dizem respeito a só essa terra, só esse plano, lá na eternidade não vai ter nada disso. Amém? A minha maior obrigação, e número 1, é desenvolver a fé cristã no coração do meu filho. Eu oro a Deus e peço a Deus, me dê graça e êxito nessa tarefa. Porque se isso acontecer, as demais coisas, nada vai me frustrar. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Eu quero lembrar com os irmãos os 6 tópicos. Aí os palmeirenses vão ficar tudo me zoando no final do culto, né? Ei, maravilha. Vamos lá. Primeiro, Noé tinha uma vida de consagração a Deus. Segundo, Noé ouvia Deus. Terceiro, Noé colocou em prática a palavra de Deus. Quarto, Noé permaneceu firme diante da oposição. Quinto, Noé sabia quem deveria levantar o altar e o que colocar sobre o altar. E sexto e último, Noé tinha consideração pelas coisas que estavam por vir. Eu não sei se vai ser soltado uma canção. Vai, maravilha. Vai ser soltada uma canção. E eu quero dar a você, pai, principalmente a você, pai, mas você que não tem o seu marido tão presente, tem desenvolvido também essa tarefa, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e pensasse em você. Refletisse em tudo aquilo que nós compartilhamos aqui nessa manhã. Qual área você está joia? Continue crescendo. Agora, qual dessas 6 áreas que você fala: olha, Clóvis, eu tenho falhado nisso. Eu estou sendo um pouco omisso na criação dos meus filhos. Ou eu não tenho levado em consideração a eternidade. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, pedisse para que o Senhor sondasse o seu coração e pedisse a graça dEle.